Sejam todas e todos bem-vindos nesta aula que certamente vai versar sobre um assunto com o qual muitos de vocês têm pouca familiaridade. Trata-se das teorias sociais e relações étnico-raciais. O que está, na realidade, atrás desse título é mostrar a importância dos conhecimentos produzidos na área das ciências humanas, de modo geral, em particular na área das ciências sociais, em termos de teorias, conceitos que justamente vão auxiliar na análise das relações étnicas, raciais, para poder mostrar os problemas que na nossa sociedade decorrem dessas relações e a necessidade de construir uma educação multicultural e de uma pedagogia antirracista com base nessas teorias sociais. Então, na aula de hoje vou tratar apenas de um problema social específico da sociedade brasileira, ou seja, do preconceito racial e, consequentemente, da discriminação e do racismo decorrente. Sem dúvida que muitos de nós já ouviram falar de antissemitismo, que na última Segunda Guerra justificou o genocídio de milhões de judeus e ciganos. Muitos de nós já ouviram falar do apartheid, que foi desafiado por Nelson Mandela na África do Sul. Muitos já ouviram falar do racismo nos Estados Unidos, especificamente no sul daquele país. Muitos já ouviram da xenofobia ou do racismo emergente nos países europeus contra os imigrantes africanos, árabes e outros. Muitos já ouviram falar de skinheads, que é um movimento de jovens de origem operária, muito ligado ao neonazismo. Tudo isso é conhecido, sabido, aceitável. Portanto, nós temos uma grande dificuldade na sociedade brasileira para entender e decodificar as manifestações do nosso racismo a brasileiro, porque esse racismo tem peculiaridades que justamente o diferenciam das outras manifestações do racismo nesses países aos quais me referi. Além disso, ecoa dentro de cada brasileiro uma voz muito forte que grita: não somos racistas, os racistas são os outros, são americanos e sul-africanos. Essa voz forte e poderosa é transmitida pela educação. Essa educação que começa no lar, na família, que vai até na escola, em outras esferas da sociedade brasileira. Esse é mito justamente que as teorias sociais chamam de democracia racial brasileira, que funciona entre nós como uma crença, uma ordem, como uma verdadeira realidade. Assim fica difícil arrancar do brasileiro comum a confissão de que ele também é racista. Onde está a explicação desses absurdos da nossa sociedade? Por onde eles começam? Cada um de nós poderia interiormente
se perguntar por que essas coisas existem hoje no nosso mundo, contrariando os princípios da solidariedade humana e da humanitude. Evidentemente, não temos soluções fáceis, como também não temos receita de combate, porque trata-se de um fenômeno tão complexo, tão dinâmico no tempo e no espaço, que é difícil encontrar uma única definição, como é difícil encontrar uma única receita de combate. E como não existe uma maneira fácil de abordar esse assunto, eu prefiro começar pelas perguntas aparentemente simples, elementares. Afinal, o que é a raça? Termo do qual é derivado o racismo. O que é o racismo? Como se manifesta o racismo? Entre outras. Eu diria que no ponto de partida nós temos a percepção das diferenças entre nós e os outros, entre os membros do nosso grupo, os membros dos outros grupos. É a partir dessas diferenças que se formam os preconceitos, todos os tipos de preconceitos, todos os tipos de discriminação e das ideologias deles decorrentes. Daria alguns exemplos a partir das classes sociais. Na nossa sociedade, nós temos a classe rica, os burgueses, a classe média e a classe pobres. Essas classes são permeadas pelos preconceitos, ou seja, pela ideia de superioridade e de inferioridade, que vitima aqueles que são considerados como inferiores. Se olharmos as comunidades religiosas, nós vamos ver que os membros de cada comunidade religiosa pensam que a sua religião é a melhor e a única verdadeira. Os exemplos da humanidade mostram quantos conflitos nasceram das diferenças religiosas. A história da Europa é repleta de guerras religiosas. A gente se lembra na história da humanidade das guerras santas muçulmanas, das cruzadas cristãs, das inquisições, dos conflitos entre protestante e católico na Irlanda do Norte, conflito entre muçulmano e católico na Nigéria, conflito entre ortodoxo católico e muçulmano em alguns países do leste europeu, como o Kosovo. Partindo também desse fundo religioso, nós vamos ver que algumas sociedades, como a Índia, são hierarquizadas em castas superiores e inferiores, que também geram problemas de discriminação e de desigualdade nessas sociedades. Se olharmos fora do Brasil, nós vamos ver que nas sociedades africanas ou sociedades indígenas, temos comunidades culturais que são chamadas etnias, que também são permeadas de preconceitos étnicos ou culturais que também geram nações. Olhando também todas as nações no mundo, vamos ver que algumas nações se acham superiores em relação aos outros. Daí o preconceito de nacionalidade que gera numa ideologia chamada ideologias
nacionalistas e algumas fascistas, como o nazismo. Vejam vocês que as várias formas de preconceitos que descrevemos aqui, o que citamos aqui, podem levar a várias formas de discriminação. Discriminação socioeconômica, de religião, de sexo, de gênero, de profissão, de idade, de etnia, de cultura, de nacionalidade, etc. E a discriminação tem diversas maneiras de se expressar. Eles podem se expressar pela evitação, evitar o outro. Eu não frequento aquele lugar porque tem negro, tem homossexuais, ou tem só portadores de deficiências. As discriminações podem se expressar pela rejeição verbal, ou seja, pelas piadas, brincadeiras, injúrias, que em nossa sociedade geralmente são rejeitados como manifestação de racismo. E podem se expressar pela agressão física, ou pela separação espacial, como aconteceu nos Estados Unidos ou na África do Sul, onde negros e brancos foram segregados nas escolas, nos hospitais, nos espaços públicos de lazer, até nos campos de futebol. Até agora insisti bastante sobre diversas formas de preconceito e de discriminação, justamente para mostrar a vocês que a discriminação, o preconceito raciais não são as únicas na sociedade. Temos outras, mas também não são as menos importantes. É por isso que fiz essa omissão voluntária, para contentar aquelas pessoas que dizem, mas por que os negros se queixam, por que os índios se queixam? Será que são os últimos, as únicas vítimas de preconceito e discriminação na nossa sociedade? Não são as únicas, não são as únicas vítimas. Tem outras, mas não são os menos importantes como se pensa. Se ele é diferente de outras, justamente porque baseado na cor da pele das pessoas, eu diria que ela tem ainda ponto fundamental comum com as outras formas de preconceitos e de discriminação. Esse ponto comum é justamente a diferença. E isso, o ponto de partida, como tentei mostrar, de todas as formas de preconceito e de discriminação. Mas ele é diferente, justamente, ele parte de um único critério, que é a cor da pele e outras características morfológicas entre seres humanos. Creio que estamos agora preparados para abordar o conceito de racismo partindo do próprio conceito de raça, do qual é derivado. Essa palavra é muito corriqueira na cabeça de todo mundo. Mas é bom retomar o debate. Afinal, o que é a raça? Em nossa sociedade, convivemos com pessoas de cor de pele diferente ou parecida da nossa.
entre eles familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos. De fato, negra ou preta, amarela e branca remetem à cor da pessoa dessas pessoas que conjuntamente constituem as três raças conhecidas na história da ciência, mas que ainda são presentes no nosso imaginário coletivo. Bom, para ilustrar ainda essa definição, essa dificuldade que nós temos para definir as raças, me veio à memória a história de um jovem africano que vivia nos anos 70 em Bruxelas, a capital da Bélgica. Um belo dia, esse africano foi comprar verduras e frutas na mercearia da esquina que ele costumava frequentar. Chegando lá, o casal, dono da mercearia, conta para ele a história do seu filho de 8 anos que não queria tomar banho porque ele queria ter a cor de chocolate do vizinho africano. A questão de saber se os pais ensinaram a esse filho que o africano tinha essa cor de chocolate, porque é natural e não pelo fato de não tomar banho. Mas o mais importante aqui é para mostrar o conceito de cor na cabeça dessa criança ainda pequena, que não ainda passou por uma educação. Para ele, aquele africano não era negro, tinha cor de chocolate. As pessoas que concentram mais melanina, que é o meu caso, têm a cor da pele, dos olhos e dos cabelos mais escura. E as pessoas que têm menos melaninas são essas pessoas que têm a cor da pele, os olhos e os cabelos mais claros. E essa melanina tem função na nossa sobrevivência. As pessoas que têm menos melaninas, que vivem nos países mais quentes, nos países tropicais, essa melanina ajuda para impedir a infiltração dos raios ultravioletas que podem prejudicar o organismo. E as pessoas que têm pele mais clara, que vivem nos países mais frios, essa pouca melanina ajuda na síntese da vitamina D. Mas como começou essa história de chamar raças, conjunto de indivíduos que têm a mesma cor da pele? Isso não caiu do céu. Isso tem a ver com a própria história da humanidade. Essa é uma história que começa no século XV com as descobertas, quando os navegadores, aventureiros, europeus, espanhóis, portugueses e outros entraram em contato com os povos diferentes deles, os ameríndios, os africanos, os aborígenes da Oceania. Eles constataram que essas pessoas apresentavam diferenças físicas como culturais. Eles perguntaram, mas esses outros que são diferentes, que acabamos de descobrir, são seres humanos como nós europeus ou são bestas? Era preciso mostrar que eram também descendentes de Adão para que possam ser considerados como ser humano. Um debate que se desenrolou principalmente na Península Ibérica. Os teólogos vascularam as Bíblias, as Escritas Santas,
e descobriram que os negros, os índios, tinha traço, tinha vestígios, tinha provas de sua humanidade. Daí a importância de lhe atribuir também a natureza humana. Mas que eram preciso a conversão ao cristianismo para que eles pudessem ter a sua humanidade plena. E isso justifica a escravidão, que foi aprovado pela igreja na época como o único caminho de converter os índios, os africanos, ao cristianismo considerado como a verdadeira religião. Até então, essa questão é resolvida até o século XVII pela teologia, que tinha o monopólio do conhecimento, da explicação do mundo, da humanidade. Mas no século XVIII, chamado século das luzes, o século da razão, o da racionalidade, os filósofos dessa época, chamado iluminista, recoloca de novo em debate a questão dos outros, os recém-descobertos. Eles contestam a explicação teológicas que diz que somos todos criados pelo Deus, de acordo com o mito bíblico de Adão e Eva conhecidos, e vão dizer não, nós podemos explicar a nossa história da humanidade. O único caminho é a razão, a racionalidade, porque a razão ela é transparente, ela é universal. Com razão nós podemos explicar esses outros que são diferentes de nós. Com razão nós podemos comprovar se são ou não seres humanos como a gente. É nesse momento que eles vão dizer, como os cientistas são sempre acostumados a nomear seus objetos, sujeitos de pesquisa, eles vão dizer que esses outros são raças. Raça como a gente, mas diferente, porque tem cor de pele diferente. Então, a partir do século XVIII, justamente, que a ciência nascente, retomando essa questão, vai dizer, olha, nós podemos cientificamente mostrar que as raças existem partindo das diferenças aparentes como a cor da pele. Mas foram além. No século XIX, eles vão acrescentar à cor da pele outras características morfológicas, como a estatura, o tamanho do crânio, da cabeça, a forma dos lábios, nariz, queixo, etc. Eles vão continuar essa operação até no século XX, a partir dos progressos realizados na genética para descobrir que havia outros elementos químicos no sangue que ajudam para consagrar essa divisão, essa classificação da humanidade em raça diferente. Eles vão descobrir que esses critérios, que chamaram de marcadores genéticos, podem se encontrar no sangue, grupo de sangues, podem se encontrar em algumas doenças genéticas que eles chamaram de doenças raciais. Continuando a operação, no fim do século XX, eles vão começar a passar a fazer pesquisas comparativas, comparando os patrimônios genéticos dos indivíduos que pertencem às chamadas raças. Chegaram à conclusão que o indivíduo A da raça negra pode ser próximo geneticamente do indivíduo B da raça branca ou amarela do que o outro indivíduo C da mesma raça negra. Cruzando os critérios morfológicos, genéticos, eles descobriram raças, sub-raças, sub-sub-raças e a operação não parava. Até chegar a um certo ponto, mas não é possível. Esse critério de classificação da humanidade
em raça não é operante, porque partimos de critérios que não se demonstram. Se um indivíduo negro geneticamente se aproxima mais do indivíduo branco do que do próprio negro, então quais são as raças dessas pessoas? Foi então que no século XX eles mesmos abandonaram o conceito de raça, dizendo cientificamente a raça não existe. Não há como classificar a diversidade humana em raças fixas ou estanques. E isso já faz parte do nosso discurso hoje. Como falei, que as teorias sociais são apropriadas pelos atores sociais, pelas pessoas, indivíduos, governantes, para defender suas teses. Essas teorias hoje estão sendo manipuladas para dizer, mas o racismo não existe, porque as raças não existem biologicamente. Aí que nós colocamos a questão. Se o racismo e a raça foi abandonado pelos próprios biólogos, de onde vem então o racismo? Se esses cientistas, se tivessem simplesmente limitado seus trabalhos a descrever as características das chamadas raças, e chegar à conclusão que essas descrições não têm coerência científica, eles não teriam causado nenhum problema à humanidade. Essas tipologias, classificações, teriam simplesmente sido abandonadas, como acontece no campo das ciências do conhecimento. Mas eles cometeram um erro gravíssimo, que ainda pesa em nossas relações humanas, porque desde o início eles começaram a hierarquizar as chamadas raças superiores e inferiores. Dessas classificações, acompanhadas de hierarquização, nasceu o que nós chamamos de determinismo biológico. Quer dizer que os comportamentos das pessoas não são explicados em função de suas qualidades ou defeitos pessoais, mas sim em função dos grupos ou das chamadas raças às quais essas pessoas pertencem. E nessa hierarquização disseram claramente, os que têm mais pele mais claras são mais bonitos, são mais inteligentes, têm características psicológicas, morais superiores, têm culturas superiores comparativamente aos outros que não são brancos. É isso o problema do racismo, que se tornou uma crença que saiu dos livros e foi difundido no tecido social da sociedade, principalmente ocidentais. Em um certo momento, todos acreditavam na ideia de que os negros, os índios, constituam uma humanidade inferior em relação aos brancos. Não se parou simplesmente a isso. Isso também foi usado. Essas teorias racistas, racialistas, foram utilizadas como um corpus científico para legitimar e justificar a colonização, principalmente dos países africanos e asiáticos. Foi utilizar para legitimar e justificar o holocausto, os milhões de judeus e ciganos que foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Fazer uma pausa para algumas perguntas que vão servir de reflexão. O que é a raça na cabeça
das pessoas antissemitas, que têm ódio dos judeus. O que é a raça na cabeça do norte-americano? Como já disse, quando sabe-se que uma pessoa branca, loiras, daqueles países que tem uma única gota de sangue africano, é simplesmente considerado como negro. O que é a raça na cabeça de uma pessoa brasileira? Quando o mesmo loiro americano, que tem uma única gota de sangue africano, é simplesmente considerado como branco. O que é a raça para as pessoas mestiças brasileiras, descendentes de negro e brancos, ou de branco e índios, que assumem sua negritude ou sua ascendência indígena, quando biologicamente são branco e negro, porque herderam biologicamente dos dois grupos. O que seria a raça para os indianos, considerados simplesmente como negro na Inglaterra ou na África do Sul durante o regime do Apartheid? Vocês percebem que o conceito de raça deixa de ser biológico para ser simplesmente um conceito que tem um conteúdo político e ideológico. Porque o campo semântico mostra claramente que esse conceito é determinado pelas relações de poder que existem nas sociedades e nas culturas que os elaboraram. Aí vem uma pergunta também dentro desses pontos de reflexão. Chamar uma pessoa de preta, negra, branca ou amarela é absolutamente uma prática racista. Isso vai depender do contexto e da relação entre as pessoas. Quando se trata de identificar uma pessoa, você conversando com uma pessoa, você pode dizer aquela pessoa, como que ele é? Se eu dizer que é um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, uma pessoa idosa, pode dizer que é branco, um negro e mestiço. Não há nenhum problema, porque trata-se de identificar uma pessoa. Mas quando se trata de uma relação, de interpelação com essa pessoa deve ser apelado por seu nome. Quando numa relação você diz, só podia ser um negro, só podia ser uma mulher, um índio, o judeu, já o próprio tom mostra que não é uma relação de identificação. Há um preconceito de inferioridade que acompanha esse tom. Nós negros reivindicamos a nossa negritude. Isso faz parte do processo de construção da nossa identidade de uma maneira positiva. Mas, individualmente, nós não devemos ser chamados de negro, de neguinha, ou de negrão, porque nós temos identidade própria. Um momento de reflexão. Eu faria uma outra pergunta. Podemos dizer que o racismo resulta absolutamente da diferença? Eu diria que a diferença amedronta realmente o racista, porque ele foi educado para ter desgosto dos outros, que são diferentes deles. Nenhuma criança nasceu odiando as outras crianças.
como dizia Nelson Mandela, é a educação. O exemplo dos imigrantes árabes da África do Norte e africanos em alguns países europeus, por causa da França, que conhece muito bem, mostra que a xenofobia contra essas pessoas se acirra mais quando essas pessoas começam a dominar a língua dos outros, a cultura dos outros, quando ele se torna mais semelhante para entrar no mercado de trabalho, para competir com os outros, é nesse momento que se acirra a xenofobia. Com outras palavras, muitas vezes, o que amedronta é a semelhança escondida pela diferença. Isso seria uma abordagem psicanalítica da questão do preconceito. A realidade da raça hoje não é mais biológica. Ela é histórica, político e social. É por isso que nós continuamos a utilizar o conceito de raça como uma categoria de análise para poder entender o que aconteceu no passado e o que acontece hoje no presente da humanidade. O que justifica e vai continuar por muito tempo justificar os preconceitos e as práticas discriminatórias são as diferenças. E as diferenças são naturais. Quando eles não existem naturalmente, eles são inventadas como se inventou a raça judia. Como escreveu um filósofo muito bem conhecido, Jean-Paul Sartre, se um negro e um judeu se apresentaram na porta de um local onde ambos são indesejáveis, o judeu pode entrar, se não for descoberto que é um judeu. Mas o negro será barrado na porta por causa da geografia do seu corpo. Isso é muito comum, são exemplos corriqueiros na vida brasileira. Já ouvimos histórias de irmãos mestiças, um mais claro, outro mais escura. Na porta a mais clara passa, a mais escura é barrada. No entanto, são todos irmãos, mesmo pais. Mas bem, terminar, há uma questão importante que não pode ser deixado de lado. Como educadores, os alunos, as crianças podem perguntar, mas professor, mas somos diferentes, negros, índios. Mas como que nós podemos explicar essa diferença? Apesar de pertencermos todos à espécie humana, apesar de sermos os descendentes de Homo sapiens sapiens, que de acordo com a teoria evolucionista, surgiu no continente africano, considerado como o berço comum da humanidade, nós apresentamos algumas diferenças, ilustrado pelas diversidades dos tons de peles, de outras características físicas, morfológicas, que nós observamos entre seres humanos. Então, aí, cientificamente, a questão se coloca. Como explicar essas diferenças? É claro que respeitando as crenças religiosas, confessionais de cada um, aquele que recorre os mitos bíblicos,
de Adão e Eva para explicar a diversidade humana, mas se a gente deixar esse lado que não faz parte de nossa visão aqui no campo da ciência e do conhecimento, não há outra maneira de explicar isso, a não ser lançar mão de teorias científicas, notadamente a partir das ideias do Darwin, que em 1859 ele publica um livro famoso, que é o livro intitulado Da Origem das Espécies. Nesse livro, Darwin vai abandonar a explicação metafísica da diversidade humana que nós encontramos na Bíblia, nas escritas santas, que era uma visão estática, imóvel da humanidade. E ele vai justamente demonstrar, a partir da teoria da seleção natural, que os organismos vivos evoluíram gradativamente a partir de uma origem comum e se diversificaram no tempo e no espaço, adaptando-se aos meios ambientes hostis, meio também que estava em perpétua transformação. Então, todas essas variações são ligadas às variáveis climáticas, como a temperatura, a umidade, os raios, etc. E são todos de ordem genéticas. Outra palavra, no planeta Terra, a vida é caracterizada pela reprodução. Isto é, a matéria viva se reproduz de uma geração a outra, copiando-se bastante fielmente. É por isso que somos tudo parecidos, apesar das diferenças de pele e de outros elementos físicos. Mas todas essas adaptações biológicas são hoje cada vez mais necessárias por causa dos progressos culturais no campo da tecnologia e da ciência, que ajuda justamente para contorná-las. É por isso que nós não temos mais essas mutações genéticas. Temos ventiladores. Quando uma pessoa não tem vitamina D, pode injetar artificialmente. Então, os progressos culturais realizados no campo da ciência e tecnologias tornam quase desnecessários esse processo de adaptação ao meio ambiente. Então, a diversidade genética ela é muito indispensável à sobrevivência da nossa espécie humana. É por isso que cada indivíduo humano é único e se distingue dos demais indivíduos passado, presente e futuro. Porque se tivéssemos todos iguais, com a mesma capacidade de resistência igual, qualquer doença derrubaria toda a humanidade. Ninguém resistiria. Então a nossa sobrevivência enquanto espécie humana depende justamente dessa diversidade, não apenas genética, mas também a diversidade cultural, que nós podemos considerar como nossa riqueza coletiva. Mas o que é lamentável que essa riqueza coletiva, em vez de ser
uma fonte, né, de felicidade para todos, se tornou uma fonte de problemas, porque ele é sempre manipulado política e ideologicamente, até psicologicamente, para alguns grupos ou para alguns indivíduos. Daí a importância hoje, no Brasil que nós vivemos hoje, de uma nova educação. Uma educação que vai inculcar na cabeça dos jovens, no processo de formação da cidadania, a importância dessa riqueza coletiva que é a diversidade. Para mostrar que o que torna o Brasil o que ele é, como povo, como nação, como país, é justamente essa diversidade. E que possamos valorizar essa diversidade, ensinar aos outros brasileiros quem são, de onde vieram, por onde vão. É nesse sentido que eu vejo a importância hoje de uma educação multicultural que trabalhe com essa riqueza comum que é a diversidade. E isso faz parte do processo de construção de uma verdadeira democracia. Uma verdadeira democracia que, se for muito bem desenvolvidas, pode dar resultados desejados. Quer dizer, encontrar em toda a estrutura das sociedades, que seja no plano político, econômico, a representação dessa diversidade, a diversidade étnico-racial, diversidade de gênero, de religiões. É nesse sentido que nós podemos evitar os conflitos religiosos, a intolerância no Brasil, que hoje está vindo de outras religiões que não respeitam as religiões de matriz africanas, que eles consideram como religiões inferiores. Afinal, o Deus é o mesmo. O caminho para chegar a eles, os caminhos para chegar a eles, que são diferentes. Por que nós não podemos escolher os caminhos que cada segmento da sociedade escolheu? Só a educação é capaz de fazer esse trabalho de construção de uma nova cidadania. As leis são importantes, mas as leis sozinhas não resolvem os problemas de uma sociedade. Daí a importância das políticas públicas de ação afirmativas que vão complementar o conteúdo repressivo das leis. Está presente para falar de negro, gente, ilustre habitante desse nosso habitat, filho de mãe terra, ser paixão, nosso mais idoso irmão. Hoje nós queremos festejar, as caravelas chegaram, um novo mundo surgindo, um novo ser, nova tribo, o homem redescobrindo. Vejo o céu, vejo as matas, meu corpo